Nessa sexta-feira, enfim, sextou. Por falar nisso, que semana, vou falar para vocês. Até que a semana passou correndo, mas foi uma semana extremamente cansativa, mesmo sendo o período data FIFA, mas enfim, sexta-feira com informações do Flamengo, Alcaraz foi apresentado de maneira oficial à imprensa em uma entrevista coletiva lá no CT Ninho do Urubu. Vou trazer aqui duas declarações dele sensacionais. Vamos falar também sobre o substituto de Pedro. O que a diretoria do Flamengo definiu, pelo menos por hora, sobre a situação do atacante Pedro, que vai passar por uma cirurgia, e quem será o substituto? O Flamengo vai ou não contratar um jogador? O Flamengo vai ou não manter o Gabigol como o reserva imediato do Pedro? Nós vamos falar sobre essa situação. Tem um nome que foi especulado no Flamengo e que está sendo contratado pelo Corinthians. É isso mesmo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Antes de mais nada, vamos falar de um nome que estava sendo especulado no Flamengo após a lesão do Pedro, que é do Memphis Depay, jogador holandês de 30 anos, baita jogador inclusive, da seleção holandesa, disputou a Eurocopa recentemente. Lembrando que ele foi oferecido ao Flamengo cerca de 2-3 semanas atrás, porque ele estava livre no mercado, não renovou com o Atlético de Madrid e poderia ter vindo para o futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo. Ele foi oferecido. Na ocasião, o Flamengo nem sequer abriu negociações, mas um outro clube brasileiro está contratando esse jogador e vai fazer um investimento de cerca de 70 milhões aí por um contrato com o atacante holandês. Esse clube é o Corinthians. E eu quero levantar uma bola, que eu até levantei essa bola hoje lá no SBT Sport Rio, sobre essa situação do Corinthians. Gente, o Corinthians está devendo a Deus e o mundo. Vamos lá, o Corinthians deve ao Flamengo pela compra do Mateuzinho, deve ao Cuiabá pela compra do Ranieri, deve ao Toluca pela compra do Pedro Raul, deve ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres. Fora dívida com empresários que não pagam comissão, com o próprio elenco que não paga salário, até mesmo direito de imagem. Então o Corinthians está devendo a todo mundo. É justo o Corinthians fazer o que está fazendo? Se põe no lugar do presidente do Cuiabá, por exemplo. O Cuiabá hoje briga com o Corinthians para não ser rebaixado para a Série B. O Corinthians contratou um jogador do Cuiabá, que é o Ranieri, e não pagou esse jogador e tem uma dívida altíssima com o Cuiabá. É justo isso? É por isso que o debate sobre o fair play financeiro tem que acontecer. Mas não tem que acontecer porque o Botafogo está investindo alto, ou porque o Flamengo investe alto, ou porque o Palmeiras investe alto. Esse debate de fair play financeiro está começando de uma maneira errada e, no fim das contas, vai até ajudar o produto do futebol brasileiro. Mas a mira, na minha opinião, tem que ser voltada para clubes que fazem como o Corinthians vem fazendo. Ah, mas o Flamengo fez isso muito nos anos 90. Sim, concordo, não só o Flamengo. Vários clubes fizeram, mas não é porque fez no passado que agora no presente um outro clube pode fazer. Claro que não. Não tem como bater palmo para uma situação como essa. Não é justo. Não é justo. Acho que o debate do fair play financeiro tem que ter. Repito, mas não porque o Flamengo investe alto. O Flamengo é um clube hoje com a saúde financeira muito boa, que fez um trabalho a longo prazo, começou em 2013, ainda na gestão Eduardo Bandeira de Mello, e hoje está colhendo frutos. O Palmeiras também fez todo um trabalho certinho, financeiro, para poder chegar ao nível que está hoje. O Botafogo se tornou SAF. O John Texel, o que ele faz, não está fora da lei. Ele está investindo mais do que o Botafogo arrecada? Beleza. Mas é o grupo dele. Ele não está fazendo nada fora da lei. Depois que tiver uma lei regulamentada no país, aí sim ele não vai poder mais fazer. Agora, o fair play financeiro tem que ter para evitar casos como o Corinthians. O Corinthians é um bom exemplo, é um baita case de sucesso ou insucesso. Eu prefiro usar a palavra insucesso, porque eu não acho isso sucesso. Pelo contrário, não acho nem um pouco justo. Dito isso, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Lembrando que o Flamengo vai acionar a FIFA, na verdade já acionou a FIFA, para ter indenização por conta da lesão do Pedro. Isso também é outro debate que eu acho que já deveria ter tido. O Flamengo não tem que acionar a FIFA. A CBF deveria ter o bom senso de entrar em contato com o Flamengo e falar: vem cá, olha só, qual é o prejuízo de vocês com o Pedro aí em relação ao salário? Vamos fazer um acordo aqui, eu pago a metade. Mas vocês acham que vai partir da CBF? É claro que não. Isso é utopia total.
utopia total. Eu acho que tem que ter uma lei que obriga a federação, no caso a CBF, poderia ser a Federação Uruguaia, a Federação Chilena, a pagar, a custear pelo menos parte do prejuízo financeiro, porque o prejuízo técnico não tem como medir isso. Quem hoje pode substituir o Pedro no futebol sul-americano? Ninguém no time do Flamengo. Agora, não acho justo o Flamengo, além de ter um prejuízo técnico, também ter um prejuízo financeiro, porque durante esse tempo todo que o jogador vai ficar longe dos gramados, é o Flamengo que vai pagar o salário dele. Ou seja, a CBF vem, usa o jogador e depois devolve aí, ó, toma. Agora, toma que o filho é seu. Não acho isso justo também. São dois assuntos que a gente deveria falar bastante aqui no futebol brasileiro, mas ninguém fala. Na verdade, ninguém quer ajudar ninguém, é cada um olhando para o seu próprio nariz. Inclusive deve ter clube comemorando a lesão do Pedro, porque o Flamengo fica enfraquecido na briga por título, né? Sejamos francos, eu não duvido nada que isso esteja acontecendo. Vamos falar do Alcaraz, que é um reforço mais caro da história do Flamengo. O Flamengo investiu 20 milhões de dólares para contratar esse jogador e ele foi apresentado hoje de maneira oficial à imprensa. E ao falar sobre suas características, o Alcaraz, ele fez uma comparação com um jogador já do Flamengo, com De La Cruz. Olha o que ele falou. Gosto muito de jogar pelo meio, gosto sempre de ir ao ataque. Sou um pouco parecido com o Nico De La Cruz, que também gosta de ir muito para frente. Sempre que boto a camiseta, vou deixar 100% ou mais. Tenho muita garra, não gosto de perder. Realmente nos treinos e nos jogos tenho um temperamento muito forte. Sempre gosto de ganhar. Creio que isso vai me ajudar a aportar muito à equipe. Gostei disso. Tenho muita garra, não gosto de perder. É isso. O Flamengo precisa de jogador que não gosta de perder. Chega daquele risinho depois de derrota. Chega de sair com um sorriso, como se nada tivesse acontecendo. Jogador que veste a camisa do Flamengo não pode gostar de perder. Saber perder é uma coisa, gostar de perder é outra. Tem que saber perder, é claro. Agora, sair felizinho depois de sofrer uma derrota dentro de campo vestindo a camisa do Flamengo, jogador nenhum pode ter essa característica no Flamengo. Gostei do Alcaraz. E além disso, sabe o que ele falou? Estou muito feliz de chegar ao maior clube da América. Alcaraz, se você acha que vai me conquistar assim, você está no caminho certo. Tamo junto. Confesso que eu estou muito curioso para ver essa passagem do Alcaraz pelo Flamengo, jogador de 21 anos. Infelizmente, ele acabou sendo expulso na confusão que ele se meteu no jogo contra o Corinthians, mas depois fica à disposição, obviamente, aí, do técnico Tite, um baita jogador, torcer para dar certo. Vamos falar agora do substituto do Pedro, porque a diretoria, a priori, bateu o martelo. O substituto do Pedro será Gabigol. Eles não vão ao mercado contratar um jogador, pelo menos nesse momento, até porque eles entendem que não dá para fazer loucura financeira, como o Bruno Spindel mencionou ontem na entrevista coletiva, e as opções são poucas, porque a janela de transferência fechou e teria que ser uma contratação de um jogador livre no mercado ou um jogador que rescindiu até o dia 2 de setembro. Então, pessoal, o número diminui bastante, o número de opções, obviamente. Então, o Gabigol será o homem escolhido pela diretoria, digamos assim, para tentar suprir a ausência do Pedro. O que eu não acho errado, não. Não dá para você contratar por contratar só para dizer que contratou. O Gabigol tem um alto custo ao Flamengo mensal. É jogador do Flamengo. Não vive um bom momento, não quer mais jogar com a camisa do Flamengo. A diretoria tem que sentar com ele e cobrá-lo. Falar, Gabigol, chegou o momento de você provar o porquê você tem o maior salário do atual elenco, porque você é considerado ídolo. Chegou sua chance. Você vive reclamando que não tem minutagem. Agora você terá minutagem. Vai abraçar a oportunidade? E se eu fosse o Gabigol, sabe o que eu faria? Eu iria comer a bola para me valorizar no mercado. Porque nesse momento ele está desvalorizado. Arrisco a dizer que é o momento mais desvalorizado da carreira do Gabigol. É um jogador já de 28 anos e que não joga um bom futebol há 2 temporadas. Então ele precisa se valorizar para poder conseguir um bom contrato com a sua futura equipe ou conseguir uma boa renovação com o Flamengo, o que eu acho muito pouco provável. Inclusive, os números do Gabigol nessa temporada assustam de maneira negativa.
Vamos lá, números de Gabigol pelo Flamengo em 2024. 24 jogos, apenas 3 como titular, 4 gols e 1 assistência. Lembrando que ele, inclusive, perdeu pênalti contra o Vasco lá no Campeonato Carioca. Chegou o momento do Gabigol provar que sim, ele pode dar a volta por cima. Se vai continuar no Flamengo em 2025 ou não, eu não sei. Mas hoje estamos em 2024, mês de setembro, jogos importantes pela frente, e o Gabigol tem um alto salário e ele tem que entrar em campo e dar tudo de si. Está vestindo a camisa do Flamengo. Não tem importância maior do que essa. É a camisa do Flamengo. Precisa de estímulo maior que isso? É claro que não. É a camisa do Flamengo. E apesar de todas as besteiras que o Gabigol fez fora das 4 linhas, muitos torcedores, inclusive a maioria, ainda apoiam o atual camisa 9 rubro-negro. Dito isso, galera, beijo para vocês. Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias, informações exclusivas e atualizadas, para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando o seu like, se inscreva no canal e ativa também o sininho de notificação. Sabemos que é muito importante a sua participação neste canal, com sua participação, deixando a sua opinião. E aí, para você seguir com as notícias do Mengão, já sabe onde que é, né? Canal aí, você fica por dentro de tudo. Um grande abraço no coração, até mais, tchau.